Você tem na sua casa ou já viu a costela de Adão? Que também é conhecida como monstera. É uma planta trepadeira nativa das florestas tropicais da América Central e da América do Sul. Ela é tão amada que nas redes sociais ela até ganhou um dia especial em que as fotos dela são postadas. E esse dia é conhecido como Monster Monday. Acontece toda segunda-feira como hoje. Ou seja, hoje é dia de postar foto dela. E olha que tem muita gente que já faz isso. São mais de 250 mil publicações no Instagram. Uau, minha gente! E para contar algumas curiosidades sobre a costela de Adão e dar dicas de cultivo, eu recebo aqui na nossa casa a paisagista Ana Maceu. Aninha, seja bem-vinda! Obrigada, Ave. Você viu que eu vim combinadinha hoje para fazer a pauta, não é? Você veio perfeita, né? De costela de Adão. Tá linda. Tá bem bonito mesmo. Tá compondo com o jardim. Vira tudo um jardim, né? Aninha, quando eu comecei a ler sobre a planta, e eu vi que pode chamar monstera, isso? Isso, esse é o nome científico dela. E aí, algumas pessoas falam assim, monstera deliciosa. Isso, é o nome dela. Monstera deliciosa monstera mesmo. Deliciosa. Por quê? Isso, é o nome científico dela. O fruto. Então, quando ela tá adulta, ela solta uma flor, que é uma floração, e aí ela vai ter ali um fruto que é comestível. E dizem que a princesa Isabel, né, ela gostava tanto que aí acabou tendo esse nome de deliciosa, como um sobrenome dela, né, o nome científico. A gente tem uma foto aqui, eu vou pedir pro pessoal colocar, pra gente ver do fruto, sem ser da planta. Que é aquela branquinha que vocês têm aí. Aí. Isso, esse é um espádice, que é a florada dela, ela forma, né, como que é um alvéolo, né, ela vai se soltando e o fruto é essa espiga que tá dentro dela. Que aí é o comestível. Que é o comestível, só que ele demora muito, ele chega a durar 1 ano de maturação. Ele fica num processo, então aqui ele tá branquinho, aí depois ele vai ficar verde, né? Acho que você tem outras fotos, se você puder colocar. Tem foto aí, tem gente, mais foto? Pra gente colocar. Aí, esse, perfeito. Aí ele tá verde, então ele começou branquinho. Ele começa a ter uma maturação, ele fica verde e depois ele fica também branco novamente, mas aí já é ele pronto para comer. Para comer. E esse fruto, ele tem uma particularidade que ele tem como se espinhos dentro. Então ele precisa estar totalmente maduro para o consumo. Tá? E aí ele fica com outro, fica branquinho, fica branquinho diferente. Isso. Aqui, ó. Esse, você vê que esse que tá mais verdinho à direita, né? Ele ainda tá no processo, mas o outro é a parte, né, que já soltou e esses pretinhos são os espinhos dele. Nossa, que demais isso. E a flor parece um lírio, né? Isso, o lírio da paz, né? Paz, forma aquele copo como que o lírio da paz mesmo, é bem semelhante. Forma... Que demais. Né? E essa que a gente tem aqui Essa é a costela também, só que ela foi, vamos dizer, colhida, a folha dela foi cortada para que ela virasse uma folha de arranjo em água. Então ela está sendo muito usada também, esse é um dos luxos dela, né? Ela fica muito bem em arranjos, tanto solitário como esse, porque só a folha dela por si só já deixa qualquer ambiente bonito, e com outras plantas também, com outras flores. E a durabilidade dela é muito grande, né? Então, e quando está na água, um pouquinho que vai tirando, sabe? De tempos em tempos, a parte de baixo, né? Vou dar licença, vou tirar aqui, ó. Essa pontinha aqui, olha, só cortar aqui 2 dedinhos, 1 dedinho, 2 dedinhos que tira, então essa planta vai ficar aqui na água muito mais tempo ainda. Então ela vai tendo uma alta durabilidade. Quanto tempo mais ou menos, Aninha? Ela pode chegar até 40 dias. Que demais! Ela pode chegar. Arranjos. Só para fazer arranjo. Então assim, a haste na água tem uma grande durabilidade, né? E ela é muito bonita, chama muito atenção. Chama muito, porque ela é grandona, né? Exatamente. A gente vai aqui, ó, vamos andar pra gente mostrar pra vocês a costela de Adão e algumas que as pessoas confundem também, né, Aninha? Isso. Eu vou vir pra cá pra você conseguir mostrar. Ótimo. Aqui a gente fez uma seguinte composição. Nós temos aqui a costela de Adão, que é a mesma daquela do arranjo. Temos um guaimbê e um xanadu. Então são 3 plantas que às vezes ocorre confusão, né?
Então a gente achamos interessante trazer para que todo mundo fique bem consciente que a costela de Adão, ela é lisa, ela vai tendo, né, esses buracos que vão soltando, e o guaimbê, ele é meio crespinho e ele não tem aberturas no meio. Tá? E ela começa com esse formato aqui que a gente vê meio de coração, né? Meio que como a jiboia, né? Que todo mundo é muito parente, né? Todo mundo muito próximo. Então, ela começa como jiboia, folha única, e aí conforme ela vai crescendo, a planta vai amadurecendo, ela começa a ter as aberturas e depois ela começa a ter também os furos, né? Que daí ela fica, e conforme ela vai crescendo, vai tendo idade, ela passa a ter mais furos dentro dela. Nossa, que demais. E aí ela vai ficando até que tamanho essa folhona dela? Olha, pode ficar 40, 50 centímetros. Bastante. 60 centímetros, ela fica bem grande. Porque essa é uma planta trepadeira que ela vai precisar de apoio. Então ela vai ficar apoiada, apenas apoiada em árvores, em muro, né? E aí ela começa a crescer e se desenvolver. Então, de todo modo, a folha dela sempre vai crescer, mesmo que eu tenha ela num vaso como esses. Pode ver que a folha vai ficando cada vez maior. E aí, como é que eu tenho que cuidar dela? Eu tenho que aumentar o vaso? Então, de tempos em tempos é bom fazer esse replantio, né? Esse replantio é super importante para a planta continuar vistosa. Mas chega uma certa hora que a gente fala, nossa, tá... Perdi o controle. Perdi o controle. Porque ela cresce rápido, Aninha? Olha, não que o crescimento dela seja muito rápido, porque ela demora para soltar a folha. Só que as folhas têm uma durabilidade muito grande. Então, a planta tem uma durabilidade muito longa, né? Então, ela vai ter um crescimento a depender do local onde ela se encontra, né? Então, no vaso, ela sempre vai ter um crescimento mais reduzido, demora um pouco mais. No chão, a gente piscou, ela cresceu. E faz aquele montão, né? Faz. Ela é muito usada em canteiro, em bordadura também, próximo a paredes. Então, assim, no paisagismo, é uma planta muito utilizada. A gente lança a mão dela sempre que preciso, em áreas sombreadas. Importante lembrar que ela não é nativa daqui, né? Ela é do México, mas a gente tem no nosso território todinho. Ela gosta muito de ficar embaixo de matas. E sempre um lugar iluminado, mas com sombra, né? Isso, exatamente. Ela fica muito bem nesse tipo de ambiente, né? O solo, né? Aquele substrato bem fofinho, aquele resultado da tão falada compostagem. Então, é um solo que a gente propicia uma qualidade de vida para a planta ter uma vida cada vez mais longa, né? Que demais! E aí, lembrando, se a gente tem ela em casa, deixar num lugar iluminado, mas que tenha sombra. Isso mesmo. E como que a gente faz a rega dela? Olha, ela não gosta de solo muito seco, né? Então, assim, 2 a 3 vezes por semana é legal. Então, a gente rega sempre o vaso, né? Deixa sempre o solo úmido. Eu posso molhar as folhas? Eu posso. Mas o ideal nas folhas é a gente tirar o pó dela, passar um paninho úmido, com água mesmo. A gente tira esse pó, porque ela vai, como a folha é muito grande, fica até aparente esse pó. E depois a gente pode até passar um brilha-folhas. Eu passei aqui, ó, essa folha aqui tá com brilha-folha, essa planta toda. Essa daqui tá sem o brilha-folhas. Olha como fica diferente. Que diferente. Então a gente tem aí, e com o passar do tempo, ela fica até mais brilhante, né? Ai, vamos passar? Vou pedir pra Soninha entregar pra gente. Entrega isso. Ótimo, dá licença. Pra gente ver a diferença, ver se os meninos conseguem mostrar. Essa aqui tem e essa não. Essa tem, essa daqui não tem. Então eu vou passar um pouco, ó, vou deixar... Vai escorregar um pouquinho, né? Porque faz parte. Faz parte. Aí eu venho aqui e simplesmente vou passar o paninho. Então eu vou passar o Perfex. Lembrando que antes disso é legal passar um paninho úmido, né? Com água. Com água mesmo, só para tirar o pó. E aí eu passo esse produtinho. Se eu não tiver esse produto, né, que brilha as folhas, eu posso passar azeite, que é um produto muito natural, né, que a gente consome e vai dar um brilho, né? E eu posso fazer um pinguinho. Um pinguinho e vou passando. Isso, desse modo mesmo. E eu posso fazer tanto nela quanto qualquer outra folhagem que eu tenho em casa grandona? Posso. Qualquer planta que tenha esse tipo de folha, lírio da paz,
Antúrio fica muito bem. Plantas, de modo geral, se adaptam muito bem com esse produto. E a poda, como que eu faço? Porque o que aqui a gente tá vendo, ela é bem grossona, né? Isso. Como é que a gente faz para de repente a gente corta aqui mesmo para não machucar? Como é que eu faço? Legal você falar disso, viu, Abi? Pelo seguinte, essa planta, como ela tem o crescimento, a folha dela demora para sair, quanto menos eu podar, melhor. Então, como que a gente costuma fazer? A gente observa as folhas de baixo, né, são as mais velhas. Então, pode ver que a planta ela vai crescendo e ela está procurando um lugar para crescer, né, para subir. Tá dando para ver aqui? Tem esse cocorutinho aqui, é a folha mais nova, né? Então, essa daí que você está segurando é a mais velha. Pode ver que ela não tem furos. E ela já está amarelada porque ela já está mostrando o processo de envelhecimento dela. Ah, é? Então ela pode não furar? Não, essa não vai furar. Não vai? Não, porque ela já era mais bebezinho. Então, ela tá uma folha velha, ela não vai furar. As novas vão, conforme vai passando o tempo, quanto mais amadurecimento, mais ela vai ter os furos, né? Que demais! Então, essas folhas mais velhas, elas não terão. Então, no caso, como ela já está começando a ficar amarelinha, aí a gente faz a retirada dela, por conta de ser uma planta, uma folha um pouco mais velha. Mais velha. E como que eu posso dar uma mudinha para alguém? Ai, daí já é uma outra história. Porque a gente sempre tem em casa, né? Às vezes alguém vai falar, nossa, é tão bonito, eu quero uma muda. Como é que eu faço para dar uma muda para alguém? Vou ficar aqui do ladinho dela. Pode ficar. O ideal é que eu pegue uma folha dessa e um nó ou entrenó. Aqui é o mais difícil da gente ver, porque eu tenho aqui eu tenho muito curtinho, 2 dedos. Quando a planta está mais velha, essa parte de entrenó é maior, então fica mais fácil de eu fazer a muda. Mas seria basicamente eu cortar uma folha dela com uma pequena raiz. Porque ela tem essa raiz de apoio, né? Quando a gente vê que a planta começa a crescer muito, ela começa a lançar raízes e às vezes ela tá lá em cima e tá mandando raiz aqui para baixo. Então é uma raiz que ela vai fazer o apoio no chão, vai captar nutrientes, vai pegar água, então essa é a maior função dela. Então eu consigo fazer isso. Que legal! E na hora de plantar, por exemplo, se em casa você tem um jardim, às vezes tem um jardim pequeno, né? Mas você tem, sei lá, uma palmeira, alguma coisa, eu posso plantar ela embaixo e ela vai subindo? Ela vai subir, ela vai ficar muito bonita. Embaixo de árvores que tem uma boa sombra, ela fica muito bem também. Fica muito bem. E ela tem esse efeito, né, ornamental, esse verde intenso que ela tem muito forte, né? O guaimbê, o xanadu também tem essa característica, né? Mas o verde muito intenso que é o que mais faz chamar atenção, né? E ela chama costela de Adão, até a gente estava comentando isso, né? Que a gente brinca que tem o melhor lado, mas é porque ela não fica igual, né, Aninha? Nunca. Ela sempre tem os 2 lados bem diferentes. Onde nasce apareceu um furo, né, dela, não vai ter outro, não é simétrico, né? Ela é totalmente assimétrica. Ela é a Deus dará, né? A Deus dará, porque ela nunca vai ficar idêntica. Então, é bem o que você falou mesmo, tem um furinho aqui, mas aqui já não tem. Exato. E aqui ele não é na mesma direção, então ela sempre vai ficar diferente. Como o nosso corpo mesmo, nós não somos simétricos, né? Não. Que demais. E lembrando que se a gente colocar no vaso, a gente vai ter que ficar atento, porque ela vai crescendo, vai crescendo. O substrato, a gente tem que trocar de em quanto tempo? Olha, eu acredito que se a gente conseguir colocar a cada 3 meses, assim, já é legal, mas sempre tomando cuidado de usar, né? Preferencialmente o composto orgânico, o próprio chorume, que também é o resultado da parte líquida da compostagem, né? Também vai dar um bom resultado, né? Fica muito bonito. O solo fofo para ela é o ideal, porque ela precisa ter espaço para essas raízes dela entrarem no solo. Então, esse solo fofo, fértil, como se fôssemos fazer para ela dentro de casa, no nosso vaso, o ambiente que ela morava antes, que é lá debaixo das árvores, no meio da mata. Legal. Né? Então, a gente vai propiciando para ela cada vez mais essa condição. E a natureza é muito bonita, muito linda. Sábia, né? E a gente vai conseguir ver a flor dela? De quanto em quanto tempo será? Então, olha, aí é que tá. Somente quando ela for adulta. Então, dentro de casa é muito difícil que a gente consiga ter a flor. Que eu nunca vi. Realmente é por conta do chão. Quando você estiver andando num parque, uma praça, que você vir dessa planta, você pode olhar. Dá uma procurada. Isso. E assim, ela não tem da época certa, né? Às vezes, depende do crescimento da planta, você vai conseguir ver a frutificação dela. E comer, né?
mas tem que ser com planta de chão. Que demais, adorei. Quanta coisa, né? É muita informação que a natureza nos dá e eu falo para todo mundo, assim, observe a natureza, observe a si mesmo, que as respostas, as plantas dão pra gente, né? A natureza dá vida, dá a resposta que a gente está precisando para tudo, né? Então, através da observação, a gente vai captando todas as necessidades das plantas e as nossas também, né? Com certeza. Pra gente passar isso para todo mundo. Que a gente floresça, né? Saiba florescer, que a gente saiba fazer a nossa rega também todos os dias. Opa, isso é importante, viu? Que demais. Aninha, eu adorei. Você de casa ficou com alguma dúvida? É muito fácil, tá? Entra em contato, @jardinsdaana, Instagram, @jardinsdaana, e o WhatsApp é o 12 99141 1984. Eu amei, Aninha. Muito obrigada, foi um Seja prazer. bem-vinda sempre à nossa casa, viu? É gostoso falar de planta com você, porque você gosta muito, então... Eu tô ficando bem curiosa. E você acredita que esse amor tá passando pro meu marido? Esse dia eu cheguei em casa, ele tinha comprado 2 novos vasos pra sala. Eu falei, olha que demais. Então isso é muito gostoso, viu? Eu fico tão feliz quando eu ouço isso, porque eu acho que a função da gente, cada um tem uma função no mundo. E de algum modo eu vejo que isso para mim é muito importante, transmitir isso para as pessoas. Então eu fico muito feliz. Espero que todos os telespectadores também tenham essa sementinha plantada, né? Com o passar do tempo, vai se desenvolvendo isso em todo mundo. Obrigada, viu? Eu que agradeço, foi ótimo. Muito que obrigada. ótimo.